O Lula voltou a manipular o número de brasileiros que passam fome no país, durante reunião do G20 no Rio de Janeiro. Vamos acompanhar. Foi com tristeza que, ao voltar ao governo, encontrei um país com 33 milhões de pessoas famintas. Em 1 ano e 11 meses, o retorno desses programas já retirou mais de 24 milhões e meio de pessoas da extrema pobreza. Até 2026, novamente, sairemos do mapa da fome. O dado dos 33 milhões de famintos, no entanto, não era do IBGE, mas da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, PENSAN, conhecida por ser de oposição ao governo de Jair Bolsonaro. Os números do PENSAN divergiram bastante de um relatório da ONU que apontou 8 milhões e 400 mil pessoas com fome entre 2021 e 2023 no país, 3,9% da população. Lula também citou o levantamento dos 33 milhões de famintos em 1º de janeiro de 2023 em seu discurso no Congresso durante a cerimônia de posse. Vamos relembrar. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra. Não é de hoje que o Lula infla números. Vamos relembrar o que ele disse em 8 de abril de 2014, ao explicar a blogueiros amigos durante coletiva como ele inflava os números do Brasil a fim de comover as plateias. Ele próprio confessando o seu método, que ele continua utilizando sem mais confessar. Pode soltar a produção. Ele viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. Eu passo a bola para o Duda Teixeira, que escreveu sobre esses levantamentos e a aliança global contra a fome proposta pelo governo Lula no G20. Diga aí, Duda. Lula extremamente oportunista, mentiroso, está manipulando os dados sem qualquer vergonha. Esse número aí de 33 milhões de famintos no Brasil, isso daí não é uma realidade, já faz tempo. A gente tem já 8 milhões mais ou menos de pessoas passando fome, esse número tem caído. Mas o que aconteceu é que no final ali do governo Bolsonaro, o Bolsonaro não fez um censo, porque era a época da pandemia, e essa rede PENSAN, que era super de esquerda, super contra o Bolsonaro, vem e traz esse número de 33 milhões, que está muito acima dos números da ONU, que já falavam em 8 milhões. Então, jogou-se muito para cima esse dado. E aí o Lula está dizendo que, olha só, eu com 1 ano e pouco de governo já tinha caído para 8 milhões. Então ele pega um dado da PENSAN, pega um dado do IBGE e vê essa diferença de 24 milhões e acha que foi ele, né? Quer dizer, e aí, poxa, se ele tivesse conseguido em 1 ano e pouco de governo reduzir o número de famintos em um país de 24 milhões, né, de 33 para 8, isso aí era para entrar no Guinness dos recordes, né? É uma coisa completamente nonsense, mas que esse governo... Está comparando dados de institutos diferentes. De institutos diferentes, com metodologias diferentes. Esse PENSAN a gente não conhece direito, né? Como é que a coisa ali funciona. A gente sabe que eram muito anti-Bolsonaro. E ele não critica nada, né? Ele adotou isso e sai aí por aí falando esse número completamente louco. E é uma coisa que não só ele faz, mas a Marina Silva também fez, né? A Marina, ela foi numa reunião em Davos, na Suíça, e ela falou que tinham 120 milhões de brasileiros passando fome. Puxa, 120 milhões, se pegar a nossa população inteira é 210,
Então é mais da metade de brasileiros passando fome. Mas é isso, eles jogam esses números que tem que ser um estrangeiro muito desavisado para acreditar que no Brasil pouca gente vai acreditar nisso aí. Quer completar, Ricardo Kertzmann? Quero sim, Felipe. Tá vendo quando eu falo que a gente parece mesmo aquele filme, a gente não sai do lugar? Porque se alguém voltar 22 anos no passado, vai encontrar o Lula falando essas mesmas coisas, quando ele criou lá o tal do Fome Zero. Gente, a fome é um troço muito triste mesmo. Não se trata aqui de demagogia alguma. Se uma criança, se um adulto, se um idoso estiver passando fome, já é inadmissível. Quiçá 8 milhões, ou 20 milhões, ou 30 milhões, só que não pode ficar brincando com esses números. Aliás, a gente tem que lembrar que um problema grave no Brasil também são coisas diferentes, mas a obesidade, e obesidade infantil, inclusive. O fato é que não se combate a fome criando fundo, criando imposto para super rico, nem nada, ao mesmo tempo, Felipe, em que despeja 500 bilhões de reais em isenção fiscal para empresas amigas. Felipe, eu passei 22 anos, 23 anos para ser mais exato, da minha vida, trabalhando no norte e nordeste do país, capital e interior. Eu sei, eu conheço, eu vi de perto o que é fome daquele pessoal. É realmente muito triste. Mas você só combate aquela fome, Felipe, com desenvolvimento, com política de médio e longo prazo, inclusive política de responsabilidade fiscal, seu presidente, que impede que a inflação retorne e prejudique as pessoas mais pobres, que aí sim vão comer cada vez menos. Fome se combate com geração de emprego, com renda, e não com esse blá 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 eleitoreiro. Agora, com relação a números, os números que o Lula fala, vamos lembrar que recentemente, por conta da guerra de Israel contra o Hamas, ele disse em milhões, ele usou esse número, milhões de crianças e mulheres, entre aspas, dito por ele, assassinadas premeditadamente por Israel. Só que Gaza inteiro, você imagina, tem 2 milhões de habitantes. É o Lula com esses números dele. Exatamente. Ele insiste em inflar números em diversas frentes, em diversos temas. E ainda falando sobre Lula e G20, Duda Teixeira, você escreveu na Cruzoé a respeito do contraste entre o petista e Keir Starmer, primeiro-ministro britânico. Starmer, que é do Partido Trabalhista e ligado à esquerda, se disse preocupado com violações de direitos humanos na China, enquanto Lula falou em respeitar a autodeterminação dos povos, sem condenar as ditaduras de esquerda da Venezuela, de Cuba ou da China, que é o método que ele sempre utiliza justamente para deixar de criticar. Ele, na hora em que os seus aliados nesses países e em outros precisam da ajuda dele, ele vai lá e grava vídeo de apoio eleitoral. Na hora que os aliados cometem os seus atos bárbaros, de perseguição, de opressão, etc., não, tem que respeitar a autodeterminação dos povos, sendo que são povos que nem sequer podem escolher o próprio destino. Como a gente viu agora, nesse caso mais recente, porque China e Cuba já estão nessa há bastante tempo, da Venezuela, com a fraude eleitoral de Nicolás Maduro. Duda, qual é o contraste entre esses dois tipos de esquerdistas, o Lula e o Keir Starmer? Bom, é um baita de um contraste, porque o Starmer é do Partido Trabalhista, de esquerda, mas é um cara mais de centro. E ele cresceu um advogado que fez carreira muito na área de direitos humanos, como advogado e como defensor público. E quando ele se encontra ali com o ditador Xi Jinping, são as duas delegações, uma senta de frente para a outra, ele fala, olha, a gente está preocupado com temas de direitos humanos, com Taiwan. Ele fala especificamente sobre o julgamento do Jimmy Lai. Jimmy Lai é um empresário que era dono de um jornal em Hong Kong, o Apple Daily, que foi fechado porque falou mal do governo. A polícia entrou no jornal, fechou o jornal não existe mais. Está sendo jogado por um magistrado eleito pelo Partido Comunista Chinês. E aí é evidente, né, a diferença para o Lula. O Lula já foi questionado, eu lembro que foi em Portugal, ele dá uma entrevista e perguntam para ele o que você acha dos campos de reeducação, né, esse nome que o Partido Comunista dá, de muçulmanos uigures na província de Xinjiang, na China, onde o regime comete crimes contra a humanidade, ali tortura, prende as pessoas só por professarem a fé muçulmana. E o Lula fala, não, a gente precisa respeitar a autodeterminação dos povos, a China pode fazer o que quiser, né? Meio que tipo assim, dando carta branca ou sinal verde
para a ditadura chinesa. Então, assim, tá muito longe o Lula do Keir Starmer. E, Felipe, uma coisa curiosa que aconteceu, quando o Keir Starmer só fala, né, dos assuntos ali de direitos humanos, do Jimmy Lai, os guarda-costas do regime comunista imediatamente saem retirando, expulsando os jornalistas britânicos que estavam na sala registrando a fala do primeiro-ministro deles, né? Então, assim, isso dentro do Rio de Janeiro. No Brasil, numa reunião do G20, você tem os agentes de uma ditadura expulsando os fotógrafos que estavam ali cobrindo e que são da Inglaterra.